Muito bem, vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Glória a Deus por isso. Tá muito legal acompanhar essa série, fazer essa série, né? E aí, estamos aí acompanhando essa série aqui em Atos, no domingo. E no sábado nós acompanhamos, passou a segunda mensagem, uma série em Efésios. E que fantástico que é estudar a Bíblia em sequência assim. Eu, se fosse você, lia a Bíblia em sequência assim também, várias vezes. Leia Atos, leia Efésios, leia Romanos, leia a sua Bíblia. É incrível o que a gente descobre quando vai cavocando e vai estudando. Enfim, o Senhor é maravilhoso, a sua palavra reflete isso, reflete a realidade do nosso Deus. Gostaria de orar mais uma vez, antes da gente continuar. Feche seus olhos. Lord, our Father, we give thanks to your name. We say you are holy, O God. And I ask for you, Lord, help me now. Bless us, your church. We are gathered here to hear your word. So may your Holy Spirit be free among us. In your name, amen. Amém? Tem certeza? Chama a atenção, não chama? Eu orei em inglês. É estranho, né? A gente não está preparado para ouvir isso. Justamente hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as línguas. Agora eu quero que você pense junto comigo na situação. Nós aqui estamos só nós. Todo mundo já me conhece, a gente se conhece, tudo tranquilo. Agora imagina a abertura do Natal ali na praça. Quem viu a abertura do Natal? Assim de gente. Em cima da praça ali, ó, se acotovelando, muita gente. Aí um grupo que nem o nosso, um pouquinho maior, umas 100, 120 pessoas, lá no meio da praça, do nada, começa cada um falar numa língua diferente. Um em italiano, um em alemão, um em russo, todas as línguas que você imaginar. Cada um falando. Isso ia ou não ia dar o que falar na cidade? Isso ia ou não ia chamar atenção? Se já chama atenção aqui alguém falar numa língua diferente, imagine no meio de toda a cidade reunida. Quanto mais não chamaria atenção. O nosso texto de hoje, ele se passa, a história ali acontece numa situação assim. Numa festa chamada Pentecoste, uma das maiores festas da nação de Israel, quando todo o povo de todo o país e de fora do país ia para a cidade de Jerusalém, que era bem menor que Itapejara e tinha muros ao redor, inclusive, então era muito apertado. Eles iam lá para festejar, celebrar uma festa que Deus tinha ordenado, que Deus tinha instituído. E aí, durante a festa do Pentecoste, 50 dias depois que Jesus tinha ressuscitado e ido para o céu, 120 discípulos, 120 pessoas que adoravam ao Senhor Jesus, no meio da festa, no meio daquela gente toda, começam a falar, cada um numa língua diferente. Isso depois de ainda ter dado um som de um vento muito forte, de terem descido como que línguas de fogo, uma chama sobre a cabeça de cada uma dessas pessoas, e eles falam então cada um numa língua diferente. Imagine o impacto, imagine a surpresa, imagine as dúvidas, as questões, quem que são esses loucos? O que eles estão falando? Teve gente que falou, 9 horas da manhã, mas já tomaram demais. Está no texto bíblico, inclusive, nós vamos ler. Mas nós queremos entender, eu quero entender junto com você hoje, o que foi isso? O que aconteceu lá no Pentecoste, nesse Pentecoste? E por que e como isso influencia a nossa vida com Deus hoje? Então acompanha comigo para entender que não foi um bando de loucos falando línguas diferentes, mas lá aconteceu algo que hoje faz a diferença na tua vida com Deus. Total diferença. Atos 2, versículos de 1 a 13.
Aliás, na oração eu não falei nada além do que eu sempre oro, tá? Só pedi pela bênção de Deus por mim, por vocês e pela pregação. Então podem ficar tranquilos. Quem falou amém aí, tá tudo certo. Atos 2, de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em sua própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui a palavra do Senhor. Lembra de onde nós paramos? Onde é que nós vamos continuar agora? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a relação do Espírito com a igreja. A cada vez eu vou falar menos isso, porque você está ouvindo todo domingo. Mas para lembrar, a igreja só existe por causa do Espírito Santo. Eu e você só existimos aqui como igreja por causa do Espírito Santo. E isso está diretamente ligado com o evento de Atos 2 que nós acabamos de ler. Então, no livro de Atos, nós vemos a continuação da obra de Jesus. Pensa que incrível isso. Além do volume 1 de Lucas, né, que é o Evangelho, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição, nós temos o volume 2, que mostra o que Jesus continuou fazendo através da igreja, através do Espírito Santo na igreja. Então, nesse texto aqui, que nós lemos agora, os discípulos estavam esperando a promessa que Jesus fez em Atos 1:8. Então Jesus disse para eles: gente, não se preocupem com a restauração do reino, não se preocupem com o que não é da conta de vocês, mas fiquem em Jerusalém. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o pessoal ficou ali em Jerusalém, ficou ali junto, ficou ali orando, ficou ali estudando a palavra, ficou ali sendo já preparado pelo Espírito Santo, porque alguns deles já tinham o Espírito Santo, mas nem todos. Então, nessa espera, nessa expectativa, nós vemos o texto de hoje acontecer. Então, o pessoal estava lá, juntos num só lugar, chegou o dia do Pentecoste, e aí o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo veio. Então, eu quero observar com vocês algumas coisas sobre o texto e depois nós vamos tirar algumas coisas do texto para nós. Vamos lá. No derramamento, ou o derramamento do Espírito Santo, teve algumas características. Por que a gente fala derramamento? Porque a Bíblia chama assim, como se fosse óleo, né? Unção, como se fosse algo precioso sendo derramado e descendo até nós, descendo sobre nós. Então, o derramamento do Espírito Santo aconteceu com vento e fogo, algo como o som de um vento e algo como línguas de fogo. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, que era a Bíblia, é a Bíblia dos discípulos, lembra que eles não tinham o Novo Testamento ainda, na Bíblia deles,
esses eram sinais de que Deus estava ali. Então, olha o Salmo 104, que está ali. Deus cavalga nas asas do vento. Ele faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ezequiel 13 fala também, assim diz o Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento. Então, Deus é representado, ele é simbolizado aí pelo som do vento. E o fogo também. Êxodo 19, tem ali. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor Deus tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Então Deus estava deixando claro, ali na descida do Espírito Santo não era algo de Deus. Não era algo vindo apenas de Deus, mas era o próprio Deus que estava ali. A presença real de Deus estava ali. Era isso que estava acontecendo. Nós vemos também o Espírito Santo vindo sobre todos. E isso é muito importante. Por quê? Como é que o Espírito Santo atuava até esse momento? Ele atuava em momentos específicos, em pessoas específicas. Se você lembrar comigo das histórias bíblicas lá, quando Saul ia ser rei de Israel. Então, Deus mostrou que era Saul, e então Deus colocou o seu espírito em Saul, e aí Saul liderou o povo em batalha e foi vitorioso. E quando Saul pecou, desagradou a Deus, ele tirou o seu espírito de Saul, e aí Saul já estava longe da presença de Deus. Depois, ou antes disso, Deus coloca seu espírito nos juízes. Coloca por um tempo, eles lideram o povo, Deus tira seu espírito. Coloca seu espírito, tira. Em momentos para funções, tarefas específicas. Então, quando nós vemos aqui o Espírito Santo sendo derramado sobre todos os que estavam ali, se você lembrar comigo, Atos 1,15, logo antes do Pentecoste, fala que estavam ali os 12 discípulos, as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, e um grupo de mais ou menos 120. Então não tinha só os homens, só os 12 de Jesus. Tinha mulheres, homens, idosos, né, jovens, enfim, todos receberam o Espírito Santo naquele momento. Isso era cumprimento de profecia também. E também, nós vemos ali, pessoas de todo o mundo reunidas naquele lugar. Isso é importante também, nós já vamos chegar nesse detalhe, daqui a pouquinho. Mas como eu disse, judeus, pessoas que eram de outras nações, mas acreditavam, né, cultuavam de forma como os judeus, vieram ali para celebrar o Pentecoste. Então, se você é bom de geografia, você vai ver que aqui é a África, aqui é a Europa e aqui é o Oriente Médio. Então, tinha gente de todos esses lugares reunidos aqui em Jerusalém. Fala ali toda aquela lista. Era gente do mundo inteiro da época, né? Mundo inteiro reunidos ali. Gente de todas as línguas, de todas as nações. Guarda isso. Gente de todas as línguas e todas as nações. E aí então, com o cenário todo preparado, povo de todas as línguas e nações, os discípulos ali orando, se preparando, está tudo pronto para o milagre acontecer. E aí nós vemos o milagre das línguas, né, o derramamento do Espírito manifesto aí no milagre das línguas. E eu vou ter que explicar esses 3 pontos aí. Eu quero que você acompanhe comigo. Olha só. Nós temos 3 formas de entender esse texto, tá? 3 linhas de interpretação. Nenhuma delas é herege, nenhuma delas é errada. Eu concordo com uma, porque, né, daí eu concordo com uma e com as outras não. Então eu deixo aberto aqui para você também avaliar, ler o texto bíblico, pensar e tentar interpretar de acordo com o que você achar melhor. Primeiro, há aqueles teólogos, aqueles irmãos, algumas igrejas que entendem que o que aconteceu lá, o milagre das línguas, né, todo mundo falando em línguas estranhas, línguas diferentes, foi
com idiomas humanos. Então, os discípulos, cada um teria falado uma língua humana. Então, algum falou árabe, algum falou hebraico, algum falou grego, algum falou latim, algum falou italiano, algum falou alemão e assim por diante. Línguas conhecidas, mas que eles não tinham aprendido antes. Então, foi um milagre, foi algo que foge da razão. Esse primeiro ponto, as línguas como idiomas humanos, é chamado de xenoglossia. Você já ouviu falar da xenofobia, né? Xenofobia é a aversão, a fobia a quem é de fora. Então, xenoglossia é glossa, que é a língua de quem é de fora, xenoglossia. Só para você conhecer uns termos em grego aí mais difíceis. O segundo ponto de vista é dos irmãos que nós chamamos de pentecostais, que entendem isso, um fenômeno chamado glossolalia, que são falar em línguas. Glossolalia significa isso, falar em línguas. E aí eles entendem que aquelas línguas que foram faladas lá foram línguas não humanas, línguas espirituais, línguas que ninguém conseguiria entender, mas que por milagre do Espírito Santo os ouvintes entenderam. Porque os ouvintes aqui no texto entenderam. Eles disseram, nossa, eles estão falando das grandezas de Deus. Então o ponto de vista aqui é que as línguas faladas ali não eram idiomas humanos, mas sim línguas angelicais, né, línguas espirituais. E também tem um terceiro ponto, que entende que aquele acontecimento lá não interessa muito se era língua espiritual ou se era língua humana, mas importa o acontecimento maior. Aquele acontecimento maior ali, a situação de pessoas falarem em línguas estranhas, receberem o Espírito Santo, pessoas de todas as nações entenderem as grandezas de Deus ali, esse ponto de vista entende que isso é um sinal de que começou o fim dos tempos, de que começou a igreja, de fato. Então eu coloquei ali a reversão de Babel. Lembra o que aconteceu lá em Babel? Lá em Gênesis 11? O ser humano, ele estava todo unido, um só povo, uma só língua, todo ser humano. E aí o ser humano orgulhoso, pecador, como todos nós, né? Ele pensou assim, nossa, mas nós somos tão capazes, nós construímos, nós fazemos, nós mantemos, nós descobrimos coisas. Quem somos nós para não alcançar o céu, não chegar na presença do divino? E eles então começam a construir uma torre, uma construção para tentar chegar por suas próprias forças no céu. Mas isso não assim, chegar em Deus, mas para que o nome deles fosse reconhecido, para que eles fossem vistos como poderosos. O que Deus diz? Isso aí está errado. E se eu deixar isso desse jeito, Deus falando, né? Estou colocando palavras na boca dele, mas faz de conta. Se eu deixar isso desse jeito, não sei onde é que vai dar. Vai dar ruim, vai dar problema. Então Deus desce lá na terra, aqui na terra, né? E ele divide aqueles seres humanos ali, cada um ou cada poucos, com uma língua diferente. E aí ninguém mais se entende e aquela ideia da torre, aquela ideia lá, cai por terra e vai cada um para o seu lado. Então lá em Babel, Deus dividiu a humanidade. Deus separou e afastou a humanidade. E lá em Atos 2, Deus estaria então de todas as nações, de todos os povos, unindo novamente em um povo, o seu povo, a igreja. Então, essas são as três maneiras de interpretar. E aí nós ficamos com a pergunta, que nem o pessoal ali ficou no versículo 12, Atos 2, 12. O que significa isso? O que isso quer dizer? Que loucura é essa? Eu dei 3 opções de interpretação, mas vamos tentar entender um pouco mais. Por que esse milagre aconteceu? Por que desse jeito aí? Vou contar uma historinha para vocês. O pessoal que já conhece a história repassa os pontos na mente aí. Ó, era uma vez um Deus perfeito, criativo e amoroso. E ele amava tanto
se relacionar, estar perto do seu Filho e do seu Espírito, que ele transborda esse amor e ele decide criar um universo para manifestar mais ainda esse amor. Então ele cria um universo perfeito, maravilhoso. Ele cria um tipo de ser que se chama ser humano, para se relacionar com ele também, para desfrutar do amor de Deus e estar próximo de Deus. E ele dá liberdade para o ser humano escolher de vontade própria adorar ele, mas o ser humano escolhe não adorar. E aí acontece o problema da divisão, o pecado. O ser humano escolhe se afastar de Deus e isso acaba afastando não só o homem de Deus, mas o homem do homem, as pessoas umas das outras, afasta famílias, afasta relacionamentos, afasta tudo que existe. Tudo hoje é problemático, até hoje, por causa desse afastamento, por causa do pecado. Mas Deus, Ele começa a resolver esse problema, Ele não deixa as coisas do jeito que estão. Então Ele faz uma aliança com um homem, que se chama Abraão. Ele faz uma aliança com esse homem e ele diz: vai para onde eu estou te mostrando, que eu vou fazer de você uma nação. Eu vou te fazer um país, um povo, e a partir desse povo eu vou abençoar todas as nações da terra, com a salvação e com a resolução do pecado. E Abraão então crê em Deus, e Deus faz o povo de Israel, a partir de Abraão, descendentes de Abraão. E todo o povo de Israel, toda a história de Israel, ela então acontece, ela existe com manifestações de Deus, Deus cuidando, Deus se revelando, Deus dando a sua palavra, a sua lei, Deus dando o seu espírito para algumas pessoas, Deus guiando esse povo, com o objetivo de abençoar todo o mundo. E Deus, vez após vez, promete: tá bom, mas o melhor ainda vem. Esse rei aí é bom, mas eu ainda vou mandar o meu rei. Esse profeta aí é bom, eu ainda vou mandar um profeta que vocês nunca viram antes. Esse sacerdote aí apresenta as ofertas de vocês no templo, ok, mas eu vou mandar um sacerdote perpétuo, para sempre. E ele manda, então, na pessoa de Jesus. E aí, nós vemos nos evangelhos a história de Jesus. Jesus sendo o cumprimento de todas as profecias e todas as promessas de Deus. E a partir de Jesus, Deus está abrindo, ampliando ainda mais o grupo de pessoas, de nações que Ele ia salvar. E aí depois de Jesus, a partir de Jesus, continuando a sua aliança, Deus então faz uma nova aliança. Não apenas com Israel, o Israel de sangue, descendentes de Abraão, mas com todos aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. E esses somos nós não somos judeus, mas nós somos descendência de Abraão pela fé, se nós cremos em Jesus. Então nós somos família de Abraão, nós somos povo de Deus, e Deus continua andando conosco e nos abençoando e usando a nós para abençoar todas as nações da terra. E nós estamos na expectativa de uma nova criação, porque a história só termina lá na frente, não sei quando. Talvez é daqui a pouco, talvez é daqui a 1000 anos. Mas nós esperamos a volta do Senhor para criar tudo novo. Tudo de novo, sem pecado, sem doença, sem dor, sem morte, e só com alegria, satisfação e prazer na presença dEle. É isso que nós esperamos. Essa é a grande história que Deus está escrevendo durante toda a existência do universo. E por que é importante a gente saber isso? Primeiro, porque nós estamos no meio disso. Nós fazemos parte disso. Deus não se interessa só em mim, em você e na nossa vidinha agora, mas Ele está fazendo algo muito maior, algo majestoso, algo grandioso, e nós fazemos parte disso. Nós estamos dentro dessa história. Então, lembra comigo que aqui, por causa do pecado, logo antes da primeira aliança, Deus separou o ser humano. Deus afastou os homens, porque eles
estavam unidos e estavam só fazendo o mal, então Deus criou várias línguas e afastou os homens. Mas na nova aliança, logo no começo dela também, Deus faz algo novo. Ele derrama o seu Espírito e Ele une todas as nações em uma novamente. Então eu quero que você entenda isso, que o Espírito Santo une aquilo que o pecado separou. Dá para entender isso que eu estou falando? O Espírito Santo une o que o pecado separou. Você, Odi, está tocando o despertador aí. Está tocando o telefone. O telefone do Senhor está tocando. Ó, a gente sabe que são 8 horas agora. Muito bem. Esse derramamento do Espírito Santo, ele acontece no início do episódio 5 da série que Deus está escrevendo, que Deus está fazendo aí. A partir disso, nós entendemos então que o Espírito Santo está unindo o que Deus quis fazer, isso faz parte de um plano maior. E eu quero passar com vocês agora algumas coisas que esse texto de Atos 2 não quer dizer, tá? Então acompanha comigo. Algumas coisas que esse texto e a Bíblia também não dizem, tá? Olha só, peraí, deixa eu contar uma historinha primeiro. Eu estava lembrando, procurando, né, um exemplo, e aí eu lembrei, você já ouviu falar da ideia da supremacia ariana, da raça pura? Eu gosto de história, né? Então eu lembrei disso na hora. Aquela ideia do Hitler, dos nazistas, de que existe um tipo de pessoa, um tipo de característica física que mostra que uma pessoa, que as pessoas são puras, são perfeitas. Aí, ser de tal altura, cabelo de tal cor, olho de tal cor, esses são perfeitos. E quem está abaixo disso, ou quem é diferente está abaixo disso. Como se, eu fico pensando, né? Como se tivesse um clubinho dos perfeitos, dos bons que chega, né? Tipo isso. Era essa ideia de Hitler, do ditador alemão lá do século XX. Ele queria criar uma nação ariana que dominasse o mundo e que comandasse o mundo, porque eles é que sabiam fazer isso. E o resto da humanidade, todos nós, eu e você, teríamos que servir, né? Trabalhar, ser mão de obra deles, porque eles é que sabiam. É uma inocência, eu acho, muito grande, né? Você pode pensar, eu quero saindo, né, daquele exemplo, mas de algo, chegando em algo parecido, pensa num corpo humano. Eu estou olhando aqui, é muito legal ver a pluralidade, a diferença das caras, tamanhos, tipos, né, cabelos, não cabelos de vocês aí. Mas uma coisa que nós temos em comum é o coração. Fora várias outras, né? Mas vamos pensar só no coração. Todos nós temos um coração e tem que estar funcionando para a gente continuar sendo humano vivo aqui, né? Mas nem todo mundo tem uma musculatura atlética, nem todo mundo tem a mesma quantidade de cabelo, já que eu falei, nem todo mundo usa óculos, né? Nem todo mundo é igual. Mesmo todos nós tendo um coração que é igual, que é a mesma coisa, nós não temos as mesmas características, as mesmas capacidades, as mesmas habilidades. Um dos erros da gente pensar, a partir desse texto aí, o que o texto não quer dizer, é que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas. É como se a gente quisesse dizer assim, só é ser humano quem tem tal e tal e tal característica. Isso não é verdade. Quem é crente no Senhor tem o Espírito Santo. Eu quero ler para vocês esses textos que estão ali. Efésios 1:13 diz assim: em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando? Quando vocês ouviram e creram no evangelho. Não dá para ver nenhuma separação aqui, né? Assim, quem creu e tem o Espírito, quem creu e não tem. Quem creu recebeu o Espírito. Gálatas 3:2 diz assim:
Paulo falando para os Gálatas, né? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que Paulo está dizendo ali? Quando vocês creram no Espírito, vocês começaram a sua vida com Deus. Vocês receberam o Espírito. Então, não é só quem fala em línguas que tem o Espírito Santo, mas quem crê no Evangelho, quem crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Ele, esse recebe o Espírito Santo como um selo, uma marca, como se fosse uma marca de gado, funda, profunda e impossível de ser tirada. Mais um detalhe que o texto não diz é que todo crente deveria ter o dom de línguas. É parecido com o primeiro, mas é diferente. Isso é um engano também. É como se eu dissesse para vocês que, para ser um bom humano, todo mundo precisa alguma coisa que você possa imaginar. Para ser um bom humano, todo mundo precisa saber jogar bola bem. Se não sabe jogar bola, não é humano, não, você é algo diferente. Ou você ainda não chegou lá. É mais ou menos isso que a gente pode estar pensando se a gente disser assim, não, todo crente deve falar em línguas. Se não falar em línguas, não alcançou ainda o certo patamar. Isso é um engano. Olha o que Paulo diz em 1 aos Coríntios. Abre comigo esse texto. 1 Coríntios 12. Não é 14, 14 é depois. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que as distribui individualmente a cada um como quer. Então, o dom de línguas, ele não é uma característica que todo cristão deve ter, mas ele é um dom dentro de uma lista de vários outros. Então, alguns de nós têm cabelo, outros não. Alguns têm cabelo de uma cor, outros de outra. Alguns são maiores, outros são menores. Mas todos são humanos. Os cristãos, alguns têm dons de línguas, alguns têm de interpretação, alguns têm de liderança, alguns têm de hospitalidade, alguns têm de palavra de conhecimento, de sabedoria. Mas todos que creem têm o Espírito Santo. Dá para entender isso? Nós cremos dessa forma. E eu quero passar mais 2 detalhes. O texto não diz, a Bíblia não diz que o dom de línguas acabou. Então, existem pessoas que creem que foi lá em Pentecostes e deu. Não existe mais dom de línguas. Eu não creio dessa forma, a Bíblia não diz isso, no meu entender. Paulo, logo depois aqui de 1 Coríntios 12, no capítulo 14, ele orienta a igreja. E ele diz assim, gente, aí na igreja de vocês, lá, aí em Corinto, tem muita gente que quer falar em línguas. Muita gente que fala em línguas. Mas olha só a orientação que eu dou, Paulo dizendo. 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, e falando consigo mesmo e com Deus. Então Paulo orienta, ele está dizendo, olha, pode acontecer, não é errado, não é pecado, não é invenção da cabeça de vocês, mas tem que ter ordem, então tem que ter interpretação. E o texto também não diz que nós não devemos buscar ser cheios do Espírito.
Talvez você me ouve dizendo assim, todo mundo que crê tem o Espírito. E daí você diz, ufa, então é isso aí. Perna para cima, braço cruzado, glória a Deus, aleluia, tem o Espírito Santo e deu. É claro que não, porque a Bíblia é muito clara em dizer, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho que gera briga e dissensões, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quer dizer que a gente vai esvaziando e precisa ser cheio novamente, então precisa buscar. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, não abafem. Eu gosto de pensar naquela ideia de uma tampa de panela, sabe? Quando a panela está borbulhando lá, você vai e bota uma tampa. E daí ela murcha, né? Aquele fervor, ela abafa. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo, não abafem o Espírito. Não façam a voz de vocês, as ideias de vocês, falar mais alto do que o Espírito na vida de vocês. Busquem deixar isso ativo, renovado, cheio. Amém? Então, olha só. O que o texto não diz? Essas 4 coisas. Eu queria contar para vocês a história do Joãozinho. O Joãozinho, ele comprou um celular. E aí, não é o João, não o João Bolinho, o Joãozinho. O Joãozinho comprou um celular, esse aí é o Joãozão, né? O Joãozinho comprou um celular, e aí ele saiu faceiro, usando o celular. 1 dia, 2 dias, 3 dias, o celular deu problema. Bugou, deu pau e parou de funcionar. E ele foi daquele jeito ali para a loja, bufando, pisando duro e brabo. E vocês me venderam um celular que deu problema em 3 dias, isso aqui não funciona e tal. Aí o vendedor pegou o celular e ligou no carregador. Olha aqui, está funcionando. Ah, o Joãozinho não sabia que tinha que carregar a bateria a cada tanto tempo. Descobriu ali. Pasmem céus e terra, um tempo depois, Joãozinho comprou um carro, um Chevetão a álcool. E aí ele comprou o carro e estava faceiro, né? E aí, Chevette, pau e pau ali. 1 dia, 2 dias, né? Cavalinho de pau e coisa lá. 3º dia, de novo. Parou de funcionar e não ligava e não andava e ligou para o vendedor também, né? Tu me vendeu uma porcaria, pega de volta, eu quero garantia e tal. E o vendedor disse, tá, mas tu botou combustível? Bah, verdade, né? Tinha que abastecer de novo. Qual que é o nosso grande problema, gente? A gente, muitas vezes, normalmente, acha que aquela primeira carguinha do Espírito Santo que a gente recebeu lá atrás, tá bom, e vai durar. O Espírito Santo continua ali, porque Ele é fiel, porque Ele diz que Ele é o nosso selo, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo automaticamente, não. A gente precisa buscar se encher novamente. Está cheio, está transbordando, a gente precisa buscar a plenitude do Espírito. E aí a gente encontra, a gente recebe, nós vivemos um tempo precioso, maravilhoso com Deus, e aí a gente perde de novo. Isso é natural, é normal, por isso que temos que buscar jejum e oração, negar a nossa carne, mortificar a nossa carne, ler a palavra, dizer, Senhor, me enche de novo, constantemente. Antes de chegar lá, antes de ir para o que está no slide, eu quero chamar sua atenção para o que o próprio texto de Atos fala, bem no finalzinho. Atos 2, versículo 13, de novo, ele nos deixa um alerta, com aquela frase de provocação, né? Atos 2,13. Alguns, todavia, zombavam dos discípulos e diziam, eles beberam vinho demais. Eu vejo aqui um alerta para mim e para você, para a gente não levar como brincadeira a presença do Espírito Santo, ou a ausência do Espírito Santo. Para a gente não levar assim de qualquer jeito. Ah, tá bom, sim, não, mas eu busco até, eu oro aqui, eu acho que eu tenho o Espírito Santo e deu. Não, isso é sério, é necessário. Nós estamos vendo que a igreja começou e ela subsiste por causa do Espírito Santo. Então, se eu e você que somos igreja, não estamos buscando a plenitude do Espírito Santo, a gente está vivendo igreja de uma forma errada, de uma forma mirrada, sabe?
de uma forma que não é completa, não é total. Pense nisso, isso é sério. Esse é o alerta que eu quero deixar. Eu já me aconteceu, não sei se aconteceu contigo também, de você receber aquele aviso de chegada do correio, sabe aquele papelzinho minúsculo assim que eles dão? Tem umas letrinhas pequenas que diz, ó, chegou um pacote, chegou uma encomenda para você e está lá na agência. Tem que ir lá buscar. Já aconteceu comigo de eu não ver esse papel lá, não pegar ele, enfim, em casa, né? Botarem na caixa de correio. E aí eu ficar esperando a encomenda, né? E a encomenda lá me esperando buscar lá no correio, né? E aí, quando eu descubro, vou, enfim, chego lá, não, estava aqui há tanto tempo já essa encomenda para ti. A gente pode ter certeza, clareza, segurança de que com o Espírito Santo já não é assim. Nós não precisamos ficar esperando que Ele venha. Nós não precisamos ficar esperando que Deus mande. Ele já está aqui. Ele já foi mandado. É isso que o texto de Atos 2 nos mostra. O Espírito Santo já é uma presença real na igreja. Na vida de todo mundo que crê. Ele já está ali. Mas Ele está em menor ou em maior quantidade. A frase que eu gostaria que você lembrasse. Vai estar, acho que no último slide também, mas... lembra disso, escuta aqui. Não há mais barreiras para uma vida cheia de Deus. Não há mais barreiras para uma vida cheia de Deus. O pecado já foi resolvido por Cristo. A presença de Deus já é real perto de nós. Já está tudo aberto, tudo liberado. A gente só precisa buscar. Creia nisso. Vou fazer 2 aplicações, essa é uma. Para você saber como responder, o que eu faço com esse texto. Se está o caminho aberto, a presença de Deus aí, se está tudo resolvido, você pode orar mais. Você tem essa possibilidade, você tem essa liberdade, essa confiança. Então eu sugiro que você desenvolva uma vida de oração mais intensa. Que você use essa possibilidade, que você aproveite essa bênção. A gente poderia estabelecer um tempo fixo de oração diária. Eu vou tirar 10, 15 minutos de oração por dia. Começa com pouco e vai aumentando. Você deve orar antes de cada decisão que você vai tomar. Preciso decidir isso, comprar aquilo, trocar de emprego, coisas grandes, coisas pequenas. Ore antes. Adote a oração em comunidade. Ore como igreja. Lembra do que eu falei semana passada? O caminho está aberto. Só falta a gente aproveitar isso. Aliás, fiquei muito feliz de ver a igreja cheia na terça-noite no PGzão. Lotou aqui, faltou cadeira, né? Na nossa roda aqui. A igreja junta, orando, clamando ao Senhor uns pelos outros. Faça isso. Faça disso uma prática sua. Enfim, Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Faça disso uma prática. E em segundo lugar, segunda e última aplicação, nós também podemos obedecer. Por quê? Pensa aqui comigo. Se você lê os 10 mandamentos, se você lê a lei de Deus, você percebe que você não consegue obedecer. Você não pode obedecer, porque tu acerta em 2 e erra em 8. Você acerta em 3, você obedece 4 mandamentos e erra nos outros. Porque nós somos humanos e pecadores e falhos. Mas graças à presença do Espírito Santo em nós, nós podemos obedecer, nós conseguimos. Porque aquilo que Deus nos cobra, aquilo que Deus nos pede, Ele nos capacita a fazer através do Espírito. Então pegue isso para você. Sugiro que você pratique algo chamado de obediência imediata. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, vai e pede perdão. Por exemplo, brigou com a esposa, falou uma palavra áspera com o filho, com o pai. O Espírito Santo sempre dá aquele toque assim, falei demais. O que a gente normalmente, humanamente faz? Que falei nada, e vira as costas e sai. Né? Sugiro para você, pratique a obediência imediata. Lembrou de alguém que está precisando de oração?
Vou anotar aqui que depois eu oro. Não, ora na hora. Fala com Deus. Senhor, cuida de fulano, eu estou lembrando agora. Quando, por exemplo, Deus disser, perdoa alguém, você está com aquela ferida, está com aquele incômodo, fulano, alguém no trabalho, algum cliente, né? As situações do dia a dia. Foi grosso, foi estúpido e tu ficou com raiva. O Espírito Santo te lembra, perdoa. Perdoa porque tu foi perdoado de coisa muito pior. Faz isso na hora. Pratique a obediência porque você pode, você consegue com o Espírito Santo. Vai avaliando tuas atitudes todos os dias. Será que o Espírito Santo ia pensar o quê disso que eu estou fazendo? Essa é uma pergunta que quebra a gente vez após vez. Essa atitude que eu tomei, essa decisão que eu tomei, isso aqui que eu estou fazendo, o que será que o Espírito Santo ia pensar disso? O que ele está pensando disso? Reavalie, reavalie. Enfim, cultive uma vida de santidade. Realinha os teus hábitos, as tuas práticas, as coisas que você assiste, que você escuta, que você fala, que você curte, que você olha na rede social. Realinha isso com um padrão de santidade do Senhor. Não é normal nós crentes assistirmos porcaria e ouvirmos porcaria e acharmos isso normal. Isso não é normal. Isso é pecado e nos traz mal para o nosso coração, para a nossa mente e para a nossa casa. Então reavalie tudo que você faz à luz do Espírito Santo, à luz da santidade de Deus. E lembre, você pode, é possível obedecer porque o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em quem crê nele. Amém? O desafio aí para você é fazer uma coisa dessa, pelo menos, por dia, nessa semana. Uma coisa dessa que eu falei. Orar mais, obedecer mais, se desafie na presença do Senhor. Porque você tem o próprio Deus habitando com você. Vamos orar? Feche teus olhos. Eu creio que esse é o momento de eu pedir para você. Você, nessa noite, entendeu que você está seco do Espírito Santo. Você entendeu que você está com o tanque vazio do Espírito Santo. Você entendeu que aquele amor que você um dia sentia pelo Senhor já não é mais o mesmo. E você quer algo novo na presença de Deus. Você entendeu isso? Eu gostaria que você só levantasse uma mão, para eu saber que o Espírito Santo incomodou alguém aqui. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Para que isso é importante? Você levantar a sua mão, para você mesmo declarar diante do Senhor: Deus, eu quero mais. Eu quero estar mais perto, eu quero estar mais cheio. E essa é a minha oração. Senhor Deus, eu peço pela plenitude do Espírito Santo na nossa igreja. Deus, de forma muito especial por esses que levantaram a mão nesse momento. Eu estou junto com eles, Senhor. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho vivido. Eu quero viver mais, Senhor. Mais perto de Ti, ó Deus. Mais cheio do Teu Espírito. Eu quero ter ousadia, Senhor. Eu quero ter segurança do Teu Espírito. Ó Senhor, eu quero ter essa graça de obedecer, esse amor por orar, por estar na Tua presença. E eu acredito que todos aqui, Senhor, que levantaram as suas mãos, que têm esse desejo no coração, querem isso também. Deus, derrama o Teu Espírito com plenitude sobre nós. Nós te pedimos. Derrama o Teu Espírito em plenitude sobre nós, ó Senhor. Não deixa que a Tua igreja continue igual. Muito obrigado pela bênção do Espírito Santo. Muito obrigado porque isso é de graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está disposto a renovar o Espírito Santo em nós. É em Teu nome que oramos, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Quero lembrar você, antes de você ir para casa, que daqui a uns dias nós temos o nosso retiro de Páscoa. Hoje é dia 16, então é daqui a 1 mês e 2 dias. Então você tem apenas 3 semanas para se inscrever, tá? Quem já está se inscrevendo, manda o Pix para a chave Pix que está lá no formulário, ó.
aqui não é para conta da igreja, tá? Nós estamos mandando para uma conta separada ali da Araceli, que é só para isso, para não dar confusão, para modo de organização. Então prestem atenção nisso, já teve gente dando oferta para a igreja aí, vai ter que pagar o retiro de novo. Brincadeira, né? Conversa com a Araceli lá. Mas faça a sua inscrição. E uma coisa a mais, dia 29 de março, que é sábado, o último sábado agora do mês de março, nós temos a nossa aula magna da Escola Pulsar, de capacitação de líderes. A nossa escola de formação e capacitação de liderança aqui da nossa igreja. Dia 29 vai estar o pastor Clayton, que é o diretor lá do nosso seminário. Ele vai estar aqui trazendo uma palavra e abrindo oficialmente a nossa escola e as inscrições. Então é para todo mundo que quiser participar, vir aqui no sábado, dia 29 à noite, tá? Para participar disso, então, e ali você vai poder se inscrever, a partir de sábado, se inscrever para a escola. São 3 módulos de estudos, né, durante o ano. Cada módulo tem a duração de mais ou menos 2 meses. As aulas acontecerão nas quartas à noite. Então, se você quer fazer só o primeiro módulo esse ano e o resto lá ano que vem, pode. Se você quer fazer tudo esse ano, dedicar aí 7, 8 meses que vai dar no total, pode também. Enfim, venha, ore por isso e não perca, porque vai ser muito bom. O negócio está ficando top. Custo tem um custo baixo por causa do material, mas tem. Mas é isso aí, fica tranquilo que é pouquinha coisa. Esqueci algum detalhe aí? Tinha que avisar da escola? Não? Gente, o negócio tá bom mesmo, tá? A grade curricular, os professores, o material tá top. É para a glória de Deus mesmo. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça, te dê paz e que o Espírito Santo seja real, vivo e cheio na tua vida nessa semana. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você e até a próxima.